Fala pessoal, aqui é Todd Cavalcante, essa é a aula 5 do curso de React, seguindo a documentação oficial. Nessa a gente vai ver como é que a gente mantém o histórico de jogadas. Antes de seguir, eu quero pedir para vocês curtirem o conteúdo aqui do Código Fluente, divulgarem nas redes sociais de vocês, com os amigos, passarem lá na página do Código Fluente no Facebook, darem um joinha. Aqui é o link da página do Código Fluente no Pinterest, meus links de afiliados na Hosting Digital Ocean e One.com, que são links de comunidades para vocês ampliarem o networking de vocês. Meu LinkedIn, podem me adicionar se quiser. Meu GitHub, podem me seguir também se quiser. Lembrando que vocês podem clicar nas estrelinhas lá dos meus repositórios no GitHub. Aqui é o link para vocês baixarem o código lá também do meu GitHub, né? E aqui é o link da documentação que a gente está seguindo, que é a documentação do React. Vou até deixar aberto aqui em outra aba. E a gente então vai seguir falando do histórico de jogadas, né? Como é que a gente mantém isso. Se nós tivéssemos modificado o array de squares, né, o array de quadrados, ao invés de criar cópias, a implementação de volta no tempo seria muito difícil, né? Volta no tempo é o histórico de jogadas, né? Mas como utilizamos o slice para criar novas cópias do array square após cada jogada, isso nos permitirá o armazenamento de cada versão anterior do array de squares para que possamos navegar entre as jogadas anteriores. Vamos armazenar esses arrays anteriores em outro array chamado history. Então vai ser um array de arrays. O array history representa todos os estados do tabuleiro da primeira à última jogada e tem uma forma parecida com essa. Então assim, ó, ele começa com tudo null, aí aqui o cara preencheu com X né, bem no centro do tabuleiro, digamos assim. Depois aqui o jogador o próximo jogador colocou um 0 aqui nesse canto direito inferior e por aí foi. E cada jogada foi criado então um tabuleiro novo, né, para cada jogada. E aí com isso a gente consegue voltar, né, em qualquer jogada anterior. Trazendo o state para cima, novamente. Queremos que o componente game, que é o componente de mais alto nível, mostre uma lista com as jogadas anteriores. Para fazer isso, ele precisará acessar o history. Então, temos que trazer o state history para cima, colocando-o no componente de mais alto nível, que é o componente game. Colocar o state history no componente game nos permite remover o state square de seu componente board, né, do componente filho do game, que é o board, que é o tabuleiro. Então a gente vai tirar o estado dele e colocar no game, né, o estado do tabuleiro. Assim como trouxemos para cima o state do componente square para o componente board, agora estamos trazendo o state do componente board para o componente de mais alto nível, que é o game. Isso dá ao componente game total controle sobre os dados do board e permite que instrua o board a renderizar as partidas anteriores a partir do history. Primeiro iremos configurar o state inicial para o componente game e seu construtor. Então a gente vai colocar esse construtor aqui no game, tá vendo? Classe game. Aqui, ó, tá vendo? O game ele tá sem construtor. Agora ele vai ter um construtor parecido com o que a gente tem aqui, ó. Pera aí, tem alguma coisa errada. Ah, lógico. Ó, isso aqui, ó, faltou. Vou até colocar em azul também. Deixa eu corrigir logo isso. Dá um refresh, beleza. Isso aqui tudo, ó. Aqui. Beleza. Então a gente tem um construtor agora para o game. E aqui a gente vai tirar esse construtor, que aliás é bem parecido, que é o do board. A gente não vai precisar mais dele. Tá vendo? A diferença aqui é que ao invés de ele ter o history, era square e era um array só. Agora a gente passou esse construtor aqui para dentro do game, né, que contém todo mundo, né, inclusive todos os quadrados, e agora a gente tem um history, onde cada jogada vai ser armazenado num array diferente. Então isso aqui não vai ter mais. A gente pode tirar esse construtor aqui do board. Opa! Que é o que vai ser dito aqui embaixo, ó. Em seguida a gente vai
fazer com que o componente board receba as props squares e onClick do componente game, né, que é o componente que contém todo mundo, né. Agora, uma vez que temos apenas um manipulador de clique no board para vários squares, vamos precisar passar a localização de cada square para o manipulador, né, para o handle onClick, para indicar qual quadrado foi clicado. Aqui estão os passos necessários para transformar o componente board. Então, a gente vai deletar o construtor, né, isso que a gente já fez, esse construtor aqui, então a gente pode deletar porque não precisa mais. Salvar. Substituiu this states squares na posição i por this.props.square na posição i na função render square do board. Aliás, vamos copiar logo isso. Aliás, deixa eu ver aqui. Melhor copiar aqui. É isso aqui que está em azul. Então, dentro do board, né, no square, né, a gente vai substituir por aquilo ali. E substituiu this handle click por this props on click, né. Então a gente está fazendo isso aqui e isso daqui, que é o que está em azul aqui. No cadê? Render square do board. Então, a gente tá aqui, board, render square, e aqui, vai substituir por isso daqui. Tá vendo a diferença? These props, aqui já estava até certo. Não, peraí. This state.square, né? This handle click por these props, these props square, these props on click. Beleza. Vamos atualizar a função render do componente game para utilizar a entrada mais recente do histórico para determinar e exibir o status do jogo. Primeiro iremos configurar o state inicial para o componente game em seu construtor. Então vamos ver isso aqui. Então, aqui ele está definindo o history. Então o history ele vai começar com todo mundo nu, né? Vai ser aquele primeiro array que a gente viu lá em cima no exemplo. Deixa eu ir lá aqui, seria isso daqui, né? Seria o da posição 0. Aí primeira jogada seria o array da posição 1, né? Porque é um array de arrays. Então aqui, ele está definindo que o history é esse cara aqui, que todo mundo está com nu inicialmente. Então o history, né, ele já tem um lá, que é esse que é um array que todo mundo é nu, né? Então ele já tem tamanho 1. Então ele pega o history na posição 0, né? Por isso que é o length menos 1. Se é 1, então a posição length menos 1 seria 0. O history na posição 0, que é esse array onde todo mundo está nu, é o current, né? Aí ele verifica se tem algum ganhador já. Se não tiver, o winner vai estar como false, né? Aí ele declara aqui status, né, que ele vai usar aqui dentro. Aí, se tiver ganhador, né, ele atribui a status essa string, o winner, 2 pontos, concatenando com quem ganhou, né? Se não, ele atribui a status essa outra string, né, next player, 2 pontos. E aí ele verifica, né, se x is next está como true, ele concatena com x, se não com o O, né? Aqui no board, né, a gente passa essa propriedade squares, para a propriedade squares do board, o current, né, os quadrados da forma como está naquela jogada atual, né, e com a jogada ou o array inicial, né, que é aquele com todo mundo nu, ou já com um x preenchido em algum lugar, ou um 0 preenchido em algum lugar, que vai ser o current com os squares, da forma como está preenchido. E nesse evento do onClick, né, na hora que o cara clicar, né, ele vai chamar o handle click
Ele passa o índice para saber qual quadrado lá que o cara clicou. E aqui ele mostra o status, que vai ser assim, se o próximo jogador vai ser X ou se o próximo jogador vai ser 0. Né, o que ele vai exibir aqui, ou o ganhador, quando houver um ganhador. Ele vai imprimir o ganhador e vai dizer quem foi. Né. É isso que vai ser impresso aqui, durante o jogo. E vamos fazer a última modificação, depois a gente testa. A gente precisa mover o método handleClick do componente board para o componente game. Nós também precisamos modificar o handleClick, pois o state do componente game está estruturado de maneira diferente. No componente game, dentro do método handleClick, nós concatenamos novas entradas do histórico de jogadas em histories. Então, handleClick a gente vai trazer aqui para o game, ele vai ficar assim. Vocês podem baixar o código lá naquele link que eu deixei lá em cima, ou aqui no próprio tutorial do React. O código é exatamente o mesmo. E eu vou mostrar aqui no Visual Code de novo, só para já estar até rodando aqui. Vou tentar fazer um resumo aqui do código todo. A gente tem essa function squares, né, que recebe um props aqui, que pode ser um X, um O ou um null, se não tiver preenchido, né, recebe aqui via props, né, esse valor. O board, ele tem essa função aqui, ó, render square, então ele renderiza o square na posição I, ele recebe uma posição para renderizar o quadrado específico, né, dos 9 que a gente tem disponível no jogo da velha. Né? E ele retorna, né, o square, que é um cara desse daqui. Ele passa qual é a posição, né, e ele usa aqui no onClick, é para saber qual quadrado, na hora que o cara clicou, qual foi a posição. E esses quadrados, ó, estão sendo definidos aqui no board, tá vendo? Ó? Render square, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Cada 3 aqui, ó, é uma linha, tá aqui, ó, classe border row, né? Então ele sabe, pelo i, né, que chega aqui, ele sabe qual desses caras aqui que foi clicado, né? Aqui é o componente game, né, que abrange todo mundo, né, porque o tabuleiro está dentro do game e o quadrado, né, os quadrados, cada quadrado está dentro do tabuleiro em uma posição específica, né, como a gente viu aqui. Daí a gente precisa passar o i para saber qual quadrado que se trata. Aqui a classe que abrange todo mundo, como eu já falei, ela tem o construtor, né, como eu já falei, que tem aquele xisNext, que é só para determinar quem é o próximo jogador, né, quando ele está como true é porque o x é o próximo a jogar, quando está como false é o O que vai jogar. Aqui é o history, que ele vai ser um array de arrays. Na primeira posição vai ser aquele array onde todo mundo está nu, né, o tabuleiro quando começa o jogo. O tabuleiro assim, ó, todo mundo está com nu, por isso que está tudo aqui vazio, ó. Next player X. Por quê? Porque o X is next começa, cadê? Ele começa como true. Vamos ver aqui onde é. Ó, next player, né, no caso ele está como true, aí ele diz que o X é o cara a jogar, né, porque é o primeiro cara que vai jogar. Olha lá, X is next true, linha 53. O X is next é para isso. O history ele guarda a cada jogada, ele salva o tabuleiro, né? Então na primeira jogada ele vai salvar esse tabuleiro aqui, ó, que é o tabuleiro inicial, onde todo mundo está com null. Aí se eu digitar aqui, se eu clicar aqui, vai aparecer um X, ele já salva no history na posição 1 esse cara aqui, nu, X, nu. Aí o próximo joga 0. Aí ele guarda na terceira posição, né? Posição 2 lá do array history.
nu, O, nu, X, nu. E assim ele vai. Igual aqui. Olha lá. Primeira jogada, todo mundo vazio. Aí o cara jogou o X aqui no meio. Ficou nu, X, nu. Aí o cara jogou 0 aqui, ó. 0 não, ó. Aí ficou nu, X, nu. E ó. Isso aqui eu já expliquei, né? Se aquele salva no history, aquele tabuleiro daquela jogada. Ele começa aqui no 0, o primeiro tabuleiro ele está na posição 0. A partir da primeira jogada, aí o próximo tabuleiro vai para a posição 1 do array aqui, history, e atribui ao current. E assim ele vai. Aqui é sempre para criar uma cópia, utilizando o slice. Esse if aqui da linha 61, ele verifica se teve ganhador ou se o quadrado que o cara está clicando, aquele quadrado da posição I, já tiver preenchido, né, ele retorna. Se não for o caso, ele segue, né, ele não cai no if e segue ali. E aí ele vai ver, dependendo do x is next, ele vai atribuir aquele quadrado da posição I, né, se o x is next tiver como true, ele vai atribuir um x. Se ele tiver como false, ele vai atribuir o O, a string O, né, o caractere O. E aqui ele atualiza o state do game, né, esse history que tem as jogadas. Aqui, ó. Cadê o history? Né, a cada jogada ele vai criando um tabuleiro à medida que o jogo vai acontecendo, né, os jogadores vão fazendo as suas jogadas. E aí ele sempre alterna, né? Se o x is next está como true, ele passa a ser false, por isso que ele nega aqui. Se ele está como false, ele passa a ser true. Aqui ele atribui ao history, né, o state atual do history, né? Vamos dizer assim, todos os tabuleiros até agora. Aí ele pega o último cara, que é o length -1, vamos dizer que tenha 3 tabuleiros, 3 jogadas salvas no history. Então 3, né, tamanho é 3 menos 1, 2, porque como começa com 0, né, indexado no 0, então o elemento 3 na verdade ocupa a posição 2, então por isso que é length -1. E ele vai atribuir ao current aquele cara que é o último, né, o último tabuleiro salvo no history. Vai ser o current. Aí ele verifica se houve ganhador. Aí nessa variável aqui, o winner, ela vai ter um ganhador ou não, né? Aí ele verifica aqui, ó, se tiver o ganhador, né, ele vai entrar nesse if e o status vai receber essa string concatenada com quem ganhou, né? Se não, ele vai colocar next player, aí vai dizer se é X ou O que vai jogar. Isso que eu já falei, né? Expliquei lá no site. E aqui é o return, né? Class game, class name game, game board. Aqui é o board, né? Que seria o tabuleiro com todos os squares. Esse current é para pegar justamente quem é a jogada mais atual. Na primeira jogada vai ser todo mundo sem estar preenchido, então todos os squares vão estar como null, né? E aqui esse onClick é na hora que o cara clicar no quadrado da posição I, né, ele chama essa handle click que a gente viu lá em cima. Aqui ele vai colocando sempre o status, né, que ele vai colocar se é o X que é o próximo a jogar, ou se é o O, né, ou se houve um ganhador, né, quem foi o ganhador. Então é basicamente isso. Para testar, vou até derrubar aqui. Ó, dentro da pasta tic-tac-toe, vou rodar npm start.
Ó, winner X. Então beleza, tá funcionando. Acho que era só isso. Na próxima a gente continua seguindo aqui, né? Cadê? A gente viu até aqui, ó. Até essa parte. Deu pau aqui. Beleza. É isso, a gente se vê na próxima. Quiser baixar o código, você pode baixar por aqui, pelo meu GitHub. Vou até fazer um push dessas alterações que eu ainda não fiz. Lembrando que ela tá nessa branch, ó, Tic-Tac-Toe. Tá? Tem a master aqui, mas a master eu não lembro se ela tá mergeada. Talvez até esteja. Eu acho que tá. Beleza. E tem uma branch inicial que era uma outra coisa, um outro projeto lá da primeira aula. Um exemplo bem simples. Então beleza. Deixa eu só voltar aqui. Então aqui, ó, o link da página do Código Fluente no Facebook, né? Lembrando aí para vocês divulgarem aí nas redes sociais de vocês, se tiverem curtido. Tem esse link aqui para doações também. É isso, a gente se vê na próxima, que mostrando, né, as jogadas de fato, né? Showing the past movies. Eu acho que é a última parte. Exatamente. Então beleza. A gente se vê na próxima. Valeu, tchau.